casal responsável pela morte de Arthur Ramos Nascimento, de 2 anos, foi preso em Carnaíba, no Sertão. O crime aconteceu no município de Itabira. Giselda da Silva Andrade e Antônio Lopes, esse inclusive conhecido por Frajola, cuidavam da criança e foram detidos pelas polícias civil e militar. Quando chegaram na delegacia, os populares invadiram a viatura. O Antônio, que é o Frajola, ele foi agredido, foi socorrido, acabou morrendo no hospital. Ô Nil, tentaram pegar a mulher também? Foi dentro da viatura? Agora, eles seguiram em viaturas distintas. Ele foi levado em uma viatura, o Antônio Lopes, e a Giselda levada em outra. O Antônio foi retirado da viatura à força por populares e morto a socos, pontapés e capacetadas. A outra viatura foi levada para o hospital de Itabira. O hospital foi cercado, surgiu um rumor de que ela seria levada para o hospital regional, em Afogados da Engazeira, que fica a 20 quilômetros. Uma multidão se formou na frente do hospital, querendo queimar o corpo do Frajola e linchar a Giselda. E aí o hospital teve que soltar uma nota para dizer, pelo amor de Deus, ela não está aqui não. Saiam daqui, ele já chegou morto, aliás, é uma informação importante. Outra coisa, Nil, é a mãe. Por que ela que não tomava conta da criança? Que tem algumas postagens dizendo que a mãe teria dado a criança em garantia porque estava devendo droga. Chegou a se levantar essa possibilidade, isso oficialmente não foi confirmado. Ela deixou essa criança com o casal em dezembro e voltaria no final desse mês a prática de garota de programa, alegando que essa era a atividade que ela desenvolvia para cuidar dessa criança. Ela chega a alegar que via a criança regularmente em redes sociais, que mandava dinheiro para esse casal, mas a delegada diz, olha, ela tinha uma tia que é professora na cidade, tinha uma avó que gostariam de cuidar da criança, e por que deixou com esse casal? Essa possibilidade de que a criança tenha sido deixada com uma espécie de penhora da Giselda chegou realmente a ser ventilada, mas oficialmente ainda não foi confirmado. Eu tenho uma nota da Secretaria de Defesa Social sobre essa situação, informando que a Polícia Civil abriu um inquérito para identificar os envolvidos no linchamento. Tá? A nota completa. Tá? A Corregedoria da SDS também apura se houve falhas na condução dos presos. As diligências continuam para esclarecer também o crime contra a criança. Porque há muitas especulações sobre a criança. Que a criança, ela não deveria estar com esse casal. Que esse casal, inclusive, tem antecedentes criminais. Tá? Há até uma informação hoje em diversos perfis na internet dizendo que, no caso, a mãe, ela seria viciada, usuária, e a criança ficou como garantia de um débito. Coisa muito séria, tá certo? E tem a repercussão também do vídeo de uma irmã do Frajola, que morreu, né? Ela dizendo que vai processar os policiais que prenderam e conduziram ele para o local onde já havia uma multidão esperando. Acompanha. Vou denunciar onde for possível todos esses policiais que entregaram meu irmão à população lixar. E eu vou descobrir cada um deles que participaram do lixamento. Para ser indiciado, todos eles. Porque justiça, a gente precisa ter um laudo, a gente precisa da coletagem, da contabilidade. Desculpa, gente, tá gaguejando. O grande problema disso aí, né, não é nem você falar assim, não, é impunidade. Realmente acontece no Brasil todo. Aconteceu um fato similar na Bahia semana passada. Invadiram, inclusive, uma delegacia. Não foi nem viatura, que é que tomaram da viatura. Isso chama atenção, por quê? Porque a polícia não tinha concluído o inquérito. Né? O laudo, falaram, foi espancado, foi isso, foi aquilo. Sim, mas tem o laudo já assinado pelo legista? É um caso de grande complexidade, acredito até que não deveriam mandar para o IML ou de Petrolina, ou, que fica no Sertão, ou de Caruaru, tinham que vir para Recife. Porque
Que é um caso de uma criança de 2 anos complexo. No primeiro momento falaram de abuso sexual, depois descartaram o abuso sexual. Vê? Então é um caso que chama atenção. Chama atenção. Após os acontecimentos, tem um vídeo em que a Giovana Ramos, que é a mãe da criança, aparece dizendo que está com nojo do filho, do choro da criança. Vê. Sai de perto de mim, cara. Eu sinto nojo quando eu escuto esse choro forçado. Eu sinto nojo. Vai, assiste. Vai dormir. Você está vendo que esse vídeo é da mãe. A mãe. Tá certo? E tem um outro áudio que está no blog do Júnior Campos. A mãe diz estar abalada com os acontecimentos. Você vê, primeiro, ela estava numa live e disse que está com nojo da criança. Essa mesma criança que ela deixou com esse casal que já tinha antecedentes criminais tomando conta. Aí, nesse outro áudio, tá certo? Ela diz que está abalada, vê. Também eu tenho conversa, eu tenho prova. Eu dava de tudo pro meu filho, eu pagava ela. Eu não tenho nada a ver com isso. Como que a pessoa fala eu não tenho nada a ver com isso? Uma criança de 3 anos e da forma que mataram. As casas que falar que não vai abrir, eu vou estourar. Porque, mano, meu filho é um anjo. Meu filho é um anjo. Eu perdi o pai dele faz 3 anos. Aí vai lá e mata o meu filho do jeito que mataram. A repercussão é mundial desse caso, porque os vídeos são muito chocantes. Se você quiser ver algum vídeo desse, eu lembro que no site cardinal.com.br tem. Mas é aquela coisa da comunidade que eu digo sempre, se você quiser ver, é chocante. Você vai lá e clica. Tá? Porque toda a ação da população foi filmada. Toda a ação da população foi filmada. Nas redes sociais, a deputada estadual de Minas, a delegada Sheila, ela comentou sobre esse caso. Você vê a repercussão, ó. Veja. Revoltante todo o sofrimento pelo qual esse garotinho de apenas 2 anos passou. Ninguém tolera, gente, mais tanta crueldade contra as crianças. A atitude das pessoas é um grito de basta. As pessoas não aguentam mais ver criminoso sendo preso e depois saindo impune ou recebendo aí uma série de benefícios que minimizam a pena sentenciada. Já passou da hora de revermos e tornarmos nossas leis mais rígidas. Eu fico pensando aqui, viu? Vamos falar com a mesa, doutor Siqueira, e se não for? Realmente, a questão do linchamento aqui no Brasil, ela tem, assim, naturalmente, culturalmente, ela tem um pequeno peso, infelizmente, né, na coletividade. Nós vemos aí agora há pouco uma delegada de polícia, ela praticamente nesse discurso, ela incentiva o linchamento. E isso está errado, isso está equivocado. É necessário que a pessoa que praticou um crime, ela seja processada, julgada, tenha a oportunidade, inclusive, de se defender e justificar, né? Explicar como o fato se deu. Nós temos, na história daqui do Brasil, em situações de linchamentos até físicos e morais, né, vários erros, né, judiciários. Por exemplo, nós tivemos em São Paulo uma escola que o pessoal... Caso que virou filme, escola de base. Isso, foi acusado de prática de crime sexual contra a criança, etc. Exato. E no final das contas, não era. Ficou comprovado. Rapaz, todo ano acontece um monte. E agora com rede social, aí o cara já julga. Exato. Né? Esse caso aqui, eu digo para você, tá? A polícia errou muito em divulgar algumas informações, viu? Tem caso que é sigilo porque não dá para passar a história pela metade. Não é, Edgar? Eu acho que é isso. Se passa a história pela metade, acaba numa besteira dessa. Com certeza. Na verdade, a gente tem, como o doutor acabou de colocar, a gente tem alguns problemas. Primeiro, e de fato até eu entendo a colocação da delegada no seguinte sentido, né? Você tem uma revolta da população acumulada de anos, porque aqui no Brasil a gente tem um histórico de não punição. É fato. Né? A gente tem um caso aqui, tentaram assaltar o carro de segurança da vice-governadora e foi solto em audiência de custódia. Audiência de custódia, Né? Então, só para dar um exemplo. Então, a gente tem. Então, isso causa uma revolta na população.
Mas a população não tem o direito de sair fazendo justiça com as próprias mãos. O pior, o que eu vejo aqui é o seguinte, é que tem grande parte da população, eu estava acompanhando aqui nos blogs de notícias, nos comentários, defendendo. Só que eu pergunto a você, e se não foi exatamente isso que você pensa? Se esse casal... Rapaz, uma vez eu fui cooptado pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco porque eu fazia exame de DNA. Um pai estava sendo acusado de violência contra a filha de 14 anos. E a filha dizendo, olha, ele é o pai do filho. Apontando para a barriga. Vê que situação. Aí a criança nasce, o Ministério Público, eu fazia exame de DNA, eu fiz o exame. Ele não era o pai. O pai dela não era o pai. Imagina se tivessem divulgado isso. Falar, o pai pegou a própria filha, fez isso. Imagina. Né? Não era. Um caso desse me chamou a atenção.